Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Na Eucaristia, fortalecemos nossa caminhada com Jesus que nos conduz rumo à liberdade, uma vida segundo o Espírito. E o Filho de Deus nos chama ao seu seguimento e nos ensina cada vez mais a não deixar que outras propostas nos desviam do caminho por ele indicado. E o Evangelho deste domingo, dia 26 de junho de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, versículos do 51 ao 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje diz que Jesus tomou o caminho para Jerusalém e este caminho ou esta viagem é modelar, simboliza a resposta de Jesus ao plano do Pai, porque ele não vacila, ele vai ao encontro do Pai, segue rumo a Jerusalém, onde se consumará a sua missão. E quem quiser ser discípulo de Jesus deve pôr-se a caminho com ele. Ser discípulo de Cristo não consiste em conhecer somente a sua doutrina, é segui-lo, é aderir inteiramente a Ele, é fazer o mesmo caminho que Cristo percorreu. Enquanto percorreu o caminho, Jesus encontra 3 candidatos a discípulos que representam os inúmeros candidatos que desejarão segui-lo ao longo dos séculos, e o Senhor propõe-lhes as condições do seu seguimento. E lembre-se que durante os 3 anos de vida pública de Jesus, milhares foram as pessoas que devem ter sido chamadas a se juntar a este grupo. E o Evangelho de hoje nos apresenta em detalhes 3 dessas pessoas, suas respostas e o que Jesus disse a cada uma delas. E a primeira pessoa foi encontrada na estrada. Ela já veio dizendo que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse. E Jesus deve ter olhado bem no fundo dos olhos daquela pessoa antes de dizer: As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, se alguém quiser segui-lo, teria que se submeter às mesmas dificuldades que ele passava. E na época de Jesus, quem quiser ouvir o que ele tinha a dizer, tinha que caminhar com ele, sem saber quando seria a próxima refeição, ou onde e como iria dormir. E isso não era para qualquer um.
Agora a segunda pessoa foi convidada pessoalmente por Jesus. Segue-me. E a resposta qual foi? Deixe-me primeiro enterrar meu pai. A resposta de Jesus foi muito séria. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E sabemos, meu querido, minha querida, que tem quem diga que Jesus foi rude com essa pessoa, outros até dizem que ele foi incisivo. Infelizmente, nós não sabemos o contexto da situação que Jesus se dirigiu nesses tempos a essa pessoa, mas sabemos que Jesus vê o mais profundo do coração das pessoas e acredito que as palavras do Mestre eram exatamente o que aquela pessoa estava precisando naquele momento, precisava para despertar. Nós sabemos que algumas pessoas só funcionam sob pressão, em outras palavras, são pessoas que têm um enorme potencial, mas que não despertaram, não conseguiram expor os seus talentos. Com essas pessoas, precisamos ser mais incisivos, mesmo correndo o risco de sermos taxados de rudes. Agora, a terceira pessoa disse que seguiria Jesus, mas antes queria despedir-se de seus familiares. Para este, Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E mais uma vez, nós não sabemos o contexto em que se passou este episódio. Agora, por que Jesus diria isso a alguém que quer se despedir da família para poder segui-lo? Será que os religiosos, os missionários de hoje, não se despedem dos seus familiares antes de se entregarem a uma vida religiosa? Creio que sim. Mas em sua época, Jesus tinha pressa. Ele sabia que não teria muito tempo para passar todo o ensinamento que pretendia e viajar também por todos os lugares que gostaria. Cada dia perdido, esperando alguém se despedir da família, era um dia em que ele poderia estar passando por outra cidade, divulgando para outras pessoas a palavra de Deus. Agora, o que é certo é que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Ele formou-se um grupo pequeno, mas de qualidade, um grupo de pessoas com os quais ele sabia que poderia contar para acompanhá-lo em qualquer lugar, para que sua mensagem pudesse chegar até nós hoje, mais de 2000 anos depois. Cabe agora a nós sermos os novos mensageiros do reino de Deus, cada um do seu jeito, com suas limitações, mas dando o melhor de si para que mais e mais pessoas possam conhecer e viver nesse reino. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo evangelho de hoje, peçamos ao Senhor as virtudes essenciais para que a fidelidade possa encontrar um apoio. E sem as virtudes, seria difícil, podemos até dizer que seria impossível seguir Jesus. E algumas delas são humildade, reconhecer que temos os pés de barro, a prudência, a sinceridade, que são consequências da humildade, a caridade, a fraternidade, um espírito de sacrifício que conduz à temperança, à sobriedade, à luta contra o comodismo e também, sobretudo, um espírito de oração que nos leva a tratar a Deus como um amigo de toda a vida e como o Senhor nosso. Por isso, ó Pai amado, torna-me apto para o serviço do Teu reino, dando-me as virtudes necessárias para não me desviar do caminho traçado por Ti, mesmo havendo que pagar um alto preço por isso. Amém? E hoje, você que me acompanhou até este ponto da reflexão, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor, eu aceito a minha missão e te seguirei hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Divulgue também a palavra de Deus, compartilhe este evangelho, faça a sua parte. Evangelize. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.